Olá, professora, professor, que bom ter vocês aqui com a gente. Vamos tomar um cafezinho? Esse é o nosso convite. A gente gostaria de fazer igual a gente faz na sala dos professores, aquele cafezinho que serve também para trocar ideias, contar as novidades, intercambiar experiências. Aquele café que você chama alguém na sua casa para tomar e é o símbolo da acolhida, do intercâmbio, do relacionamento. Queremos hoje tomar um café com você, nessa volta às aulas. Olha que palavra, volta. Acho que a gente nunca esperou tanto uma volta como dessa vez. Só que não é só volta às aulas, é também a volta por cima. Um retorno diferente que a gente quer cobrir de muita novidade, de muita energia, de muita coragem, aquela garra que caracteriza todos nós, educadores. Sejam muito bem-vindos a esse café, onde a gente vai discutir tendências, perspectivas, desafios para cada área do conhecimento. E você, professor, nós todos, somos personagens-chave nesse momento da nossa educação. O Brasil vai viver a prova mais difícil, o maior desafio da história da nossa educação. Por isso, esse nosso café é fundamental para a gente trocar ideias e definir juntos o que a gente pode fazer pelos nossos estudantes e pelas nossas universidades. Bem-vindos! Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro café com o professor de administração. Eu sou Melissa Marques, responsável aqui pelo marketing da área de negócios e gestão do Grupo GEM, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, nós teremos 3 convidados super especiais aqui para bater um papo sobre as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de administração. Então, eu aproveito para pedir para que vocês curtam esse vídeo, enviem para seus colegas que ainda não estão por aqui conosco, porque ao final nós iremos apresentar alguns lançamentos da área de administração e também vamos falar um pouquinho sobre como vocês vão poder acessar esses lançamentos gratuitamente através das nossas bibliofertas. Pois bem, eu vou convidar aqui então conosco a Mayara Blaia, que é responsável pelo editorial de negócios e gestão, e ela vai então chamar os nossos convidados especiais. Mayara, muito bem-vinda. Obrigada, Melissa. Boa tarde, quase boa noite para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo nosso atraso no início do evento. Eu estou falando de São Paulo. Nós tivemos uma tarde de chuvas aqui em São Paulo. Isso gerou uma dificuldade de conexão, por isso esse atraso, por essa dificuldade técnica. Alguns dos nossos convidados, o professor Chiavenato está tentando conectar, estamos tentando ajustar. Mas vamos começar a dar sequência aqui na nossa programação, a gente tem muito conteúdo para trazer. Caso ele não consiga participar, caso a gente tenha qualquer dificuldade, nós nos comprometemos a marcar um outro café, até porque a gente espera que esse seja o primeiro de muitos. Então, como eu disse, é uma grande satisfação estar aqui para mediar essa mesa redonda com os nossos convidados, onde a gente vai falar sobre os principais desafios da educação na área de administração e também sobre as novas DCNs dos cursos, com 3 convidados muito especiais. Então, vou chamar agora primeiro o professor Douglas Murilo Siqueira, que é professor e coordenador do curso de administração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Douglas, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco hoje participando. Professor, acho que o microfone está no mudo. Uma questão da pecinha. Enfim, boa noite a todos e boa noite a todas. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço, compartilhando, inclusive, com os nossos colegas professores, né? É uma honra estar ao lado do professor Chiavenato, do professor Irineu, para a gente poder discutir, né, esse tema relevante e a situação da administração, do estudo da administração no nosso país nos dias de hoje. Obrigada, professor. Eu quero chamar também o professor Irineu Gianesi, que é diretor de assuntos acadêmicos e professor também no INSPER. Ele é autor de diversos títulos da editora Atlas. O mais recente deles, eu estou aqui com ele em mãos, inclusive, é a formação de professores no desenho de disciplina e cursos, foco na garantia de aprendizagem.
Esse livro está muito interessante, ele traz uma metodologia exclusiva que foi desenvolvida pelos autores, a metodologia PDAF, que é um método inovador baseado em 4 pilares fundamentais: planejamento de objetivos de aprendizagem, seleção de dinâmicas para motivar os alunos, processos avaliativos alinhados com os objetivos e feedbacks efetivos. Professor, parabéns pelo lançamento, em primeiro lugar, e muito obrigada por estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre as novas DCNs do curso de administração. Obrigado, Mayara, pelo convite. Boa tarde, Douglas, e boa tarde a todos os nossos companheiros aí de café, né, da audiência. É uma alegria estar aqui, partilhando desse painel com os colegas Douglas e Chiavenato, e espero que a gente tenha bastante interação com a audiência, para que a gente possa trocar e transformar isso num café, de fato. Uhum. Exatamente. Eu quero convidar também o professor Chiavenato, ele conseguiu conectar aqui com a gente. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado Quero agradecer a editora Atlas e o grupo Eugênio por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com 2 professores, 2 colegas, e nesse café tão gostoso, tão delicioso que estou tomando. Perfeito, professor. Então, vamos dar início ao nosso evento. Convido a todos a prepararem as suas xícaras de café. Como a Melissa falou, mande as suas perguntas, mande os seus comentários ao longo das apresentações, porque no final nós vamos voltar para interagir, responder os comentários e as perguntas. Então, convido o professor Hidalberto a iniciar o nosso bate-papo. Professor, a palavra está com você. Ok, obrigado, Mayara. É um prazer enorme. Vejam, eu queria fazer algumas reflexões sobre os tempos atuais. Muita coisa mudou com uma rapidez incrível e todos nós estamos aflitos para saber o que vai acontecer daqui para frente. Muita mudança, muita ruptura, muita transformação e muita incerteza com relação ao futuro. Mas estamos aqui, nós temos que fazer alguma coisa. E nós estamos vendo que soluções que foram usadas no passado, hoje, não devem funcionar. Então, nós estamos precisando nos preparar para esse mundo novo que está vindo aí, de uma forma muito forte, muito pesada, digamos assim, porque não podemos mais improvisar. Ou seja, nós temos que ter em mente um propósito muito firme com relação a esse futuro que está se aproximando. E tempos incertos requerem exatamente que nos preparemos melhor para eles. Eu queria até dizer que nós estamos, me parece até que estamos jogando num campo de futebol, onde Olá, tivemos um probleminha técnico. Eu vou propor o seguinte: a gente está lidando, né, na verdade, com essas questões do online, com as aulas remotas no nosso dia a dia. Cenas como essa acabam fazendo parte do nosso dia a dia. É uma pena, porque eu sei que vocês estão ansiosos para escutar o professor. Nós voltamos, não sei se a conexão voltou. Caso não tenha voltado, eu vou propor da gente inverter um pouquinho a ordem do debate, colocar o professor Douglas para que ele fale um pouquinho. Depois a gente fala das novas DCNs e a gente vê se a gente consegue resolver essa questão da internet com o professor Chiavenato para ele falar com a gente no final. Professor Douglas, podemos fazer dessa forma? Claro, fica à vontade. Então vamos lá, agora a palavra está com você. Tá bom. Bom, na verdade, assim, eu já ia até pegar um gancho nas ideias que o professor Chiavenato já estava propondo, já estava colocando. E por ser um café, né, por a gente estar dentro de um modelo de café, a ideia é que a gente realmente faça um bate-papo mais informal, para que a gente possa discutir, etc., essas proposições, essas questões que a gente tem no nosso dia a dia nos cursos de administração.
Então, acho que os desafios que nós temos na administração, para os professores, eu acredito que nossa audiência, a maioria é professor, mas a gente pode ter também alunos e convidados, evidentemente, é muito grande, né? É muito grande. E por ser um bate-papo informal, eu queria só começar com duas breves colocações, ou breves histórias, até história de vida até minha, e uma história, né, e algumas reflexões até do passado que alguns de vocês talvez já tenham vivido, sem querer delatar exatamente a minha idade, né. Mas, enfim, eu acho que vocês lembram, há algum tempo atrás, alguns devem lembrar, né, na questão daquela bombinha de Flit. Lembram da bombinha de Flit? Eu me lembro muito bem, até da minha adolescência, que a minha mãe colocava o inseticida dentro daquele recipiente, né, e depois pedia para a gente, né, eu, meus irmãos, saírem da sala, irem para o quintal, enfim, para que ela pudesse aplicar lá o inseticida, com cheiro forte, danado, né, matava inseto, matava a gente junto, se deixasse, mas, enfim, isso foi durante um determinado tempo, né, eu me lembro até próximo da adolescência, enfim. E depois de um determinado desse tempo, a gente viu o quê? Apareceu no mercado aqueles produtos já de inseticidas, envasados, de pressão, que você aperta já, né, agora com uma evolução, menos cheiro, com água e etc. e tal. E isso é uma questão, né, é lógico, desses alguns X anos aí que a gente já tem esse modelo. Ok. E o que isso tem a ver, na verdade, com todo esse processo que nós estamos vivendo? Então, eu vou fazer essa conexão com uma outra história de vida própria minha, né, para que a gente possa fazer esses links, enfim. A minha vida profissional, minha vida acadêmica, minha vida profissional especificamente falando, né, que foi durante os 30 anos da minha vida, iniciou-se numa empresa de prestação de serviços em folha de pagamento, recursos humanos, onde nós tínhamos, né, era uma empresa de informática, e tínhamos dentro da nossa organização, na época, o que nós chamávamos de mainframe, né, que é aqueles computadores de grande porte, e na década de 80, nós tínhamos um supercomputador na IBM /370, com incríveis 254 megas totais, kbytes, né, de memória, 32 bits, né, a impressora, né, o console, para você verificar as coisas, era uma impressora matricial, maravilhoso para rodar as coisas, né, com uma série de entradas para o cartão perfurado, que muitos de vocês talvez nem saibam exatamente o que é isso. Mas, enfim, é uma empresa multinacional e tínhamos 5 filiais, né, no Brasil, mesmo uma em Campinas, e essas filiais, elas replicavam o modelo da matriz. Então, isso foi na década de 80, estamos falando aí, né, de um grande volume de tempo, né, dimensão de tempo. E isso foi até no final dessa década de 80, onde no começo dos anos 90, 1990, a empresa adquiriu um computador 4341, também grande porte, DB, mas com uma outra configuração. Interessante, importante eu ressaltar que nesse momento antes, né, onde a gente tinha nesse período, nessa década de 80, nós tínhamos um andar inteiro que tinha aproximadamente de 70 a 100 digitadoras, máquinas, né, Inforex, que nós chamávamos, e elas ganhavam por toque, enfim, ganhavam bem remunerado, tinha cursos para você fazer digitação e etc. e tal. Tinha mais ou menos umas 100 por aí, né, diuturnamente, trabalhando, etc., para poder imputar as informações no tal do /370. Na verdade, imputar as informações numa fita, né, que ia depois fazer os processamentos. Ok. Aí, na década de 90, início da década de 90, a organização adquiriu, né, também da IBM, esse outro modelo de computação, de computador, também em grande porte. A diferença é que ele entrava e trabalhava tal com terminais burros, né, que nós chamávamos, ou seja, eles eram terminais que serviam para input de dados, né, e receber alguma informação, mas ele não trabalhava, não tinha inteligência, nesse sentido a inteligência estava no computador central. Só que
Eu me lembro, né, quando a gente iniciou, quando eles colocaram lá, tinha só um desses computadores, né, aqueles de ferro, com tela verde, etc. e tal, e ficava lá, né, o pessoal da IBM, manipulando, trabalhando, a gente ficava só olhando, puxa, que interessante, né, puxa, o que será que vai acontecer, puxa, não sei o quê. E aí depois aqueles terminais começaram a se espalhar pela empresa. Em um ano, ou menos de um ano, as nossas 100 digitadoras ficaram 5. Né? Ou seja, uma profissão inteira, e não foi só na nossa organização, mas em outras organizações das quais a gente, é lógico, conhecia e utilizava esse tipo de serviço, acabaram, basicamente, essa profissão foi extinta. Essa e outras mais que a gente já conhece, mas pegando esse exemplo específico da minha vida acadêmica, na minha vida profissional corporativa. E importante assim, mas esse modelo de replicação em termos de estrutura continuava. Filial aqui, outro computador mainframe lá, Xerox de grande porte para poder, as impressoras, para poder fazer as impressões dos materiais dos nossos clientes, a logística, lógico, né, dificultaria se nós tivéssemos que centralizar tudo aqui na matriz para depois replicar, né, porque a folha de pagamento tem que estar no prazo, etc. e tal. Mas esse crescimento que eu quero dizer, em resumo, ele é um crescimento, assim, ele é uma visão, é o que nós tínhamos naquele momento, linear. Né? Ou seja, eu replico, linearmente eu posso aumentar minha produção, eu posso aumentar o meu processo, mas de uma forma linear. E foi nesse momento que eu fiz meu curso de administração. Já tinha feito um curso de processamento de dados na área de sistemas, na época era processamento de dados, tecnólogo, 3 anos de graduação, depois, na sequência, eu fiz o de administração, justamente para poder começar a entender melhor todas essas modificações, todas essas mudanças que estavam acontecendo naquele momento de vida. Até que a gente entrou também no bug no milênio. Olha que absurdo, né? Nós passamos pelo bug do milênio, pessoal, há 22 anos, menos de 22 anos atrás. É pouco tempo. E o que era esse bug do milênio, né? Algum doido que realmente desenvolveu os programas de computação acreditou que o mundo ia acabar no ano 2000. Então, as datas, né, ficaram dia, mês e ano, do ano de 2 dígitos, e tivemos um trabalho enorme para poder ajustar tudo isso, não só nós, né, toda a indústria que utilizava algum sistema de computação, nessas linguagens COBOL, Assembler, etc., que é aquilo que a gente aprendeu na época, tá certo? E que na área da informática, quem entrava nessa área de informática era meio que um deus, né? Quer dizer, era o informatês, as pessoas, né? Difícil de entrar, difícil de discutir, programação quase em linguagem de máquina, e etc. e tal. E isso foi, né? E a empresa evoluiu, depois veio a internet, mudou-se radicalmente a forma da produção. Aquela estrutura que era linear, onde eu tinha que replicar os modelos da matriz para outras filiais, começou a se repensar. Repensar também a forma da gente poder gerenciar as nossas pessoas, gerenciar remotamente, porque as pessoas não estavam mais localmente, né? O meu supervisor já não ficava olhando diretamente a minha pessoa, assim como a gente está hoje, remotamente trabalhando. E isso ainda hoje é muito difícil, as pessoas, os líderes ainda têm muita dificuldade de trabalhar, né, essas questões da gestão remota, por exemplo, do trabalho em equipe remoto, mesmo no mundo atual que nós estamos. E isso aconteceu já naquele momento, naquela década, já estamos nos anos 2000, quando a gente já tem a internet, né, e a organização que eu atuava já começou a fazer esse trabalho mais de disrupção, né, quebrando esses vínculos e abrindo outras portas que não necessariamente você tinha que trabalhar o físico. Assim como hoje a gente tem a Airbnb, assim como hoje a gente tem várias outras organizações que concorrem entre si, enfim, e concorrem nesse mercado, nessa visão extremamente competitiva, nessa mudança que teve extremamente competitiva. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? É que, em tão pouco tempo, do meu ponto de vista, é pouco tempo, 22 anos para cá, onde a gente estava num bug do milênio, e hoje nós estamos assim, e você tinha a questão do pessoal da informática, né, que era, hoje as empresas, elas concorrem com garotos que estão jovens, que de repente têm determinadas ideias na garagem de casa, no quarto, juntando os seus
os seus conhecimentos, que não é mais centralizado, né, necessariamente numa área, nos deuses da informática, e lançam alguma coisa, tá certo? Que competem com essas grandes instituições, com essas grandes organizações, que, de repente, se não ficarem atentas, vão sucumbir. Vão sucumbir quando? Diante de quem? De concorrentes que, de repente, nem eles têm a noção de quando e quanto vão surgir. E que você não precisa mais ter uma estrutura tão enorme, tão estruturada, tão densa, né, para que você possa realmente fazer as suas projeções, as suas produções. Tá certo? E aí que eu faço essa conexão lá da bomba de Fleet com essa minha visão de carreira, porque são questões que mexem com a forma, mexem com a sociedade, mexem com as pessoas, da forma com que elas vivem, do que elas se postam, do que elas se organizam, como elas se relacionam, principalmente nos dias de hoje, como elas se relacionam, né, com os seus bens, com os seus serviços, etc. E o que elas começam a exigir das organizações, nas questões ambientais, nas questões de sustentabilidade, e aí entra o que a gente vem chamando a palavra propósito, tá? E não é o propósito só da organização, qual é o propósito que os trabalhadores, que as pessoas, que os jovens que estão entrando no mercado de trabalho também têm. Evidentemente, nós estamos com um problema sério no nosso país em termos de alocação de trabalho. Mas nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar no futuro, nós temos que também pensar no presente, mas prepará-lo para o futuro, né? E o futuro está aí. Como disse o professor Chiavenato, que estava começando a explanação, é muito rápido, né? E o quanto nós, profissionais da área da educação, temos essa missão de preparar esses nossos jovens para esse novo mundo, para essa nova forma, para essas novas organizações. Então, eu só queria fazer, na verdade, essa reflexão para a gente poder perceber também que dentro desse nosso mundo, né, a gente teve, lógico, vários problemas, teve o efeito Iridium, que passou, Motorola e outras empresas mais, mas todas essas empresas de grande porte. O tempo de vida dessas organizações também começam a diminuir. Essas organizações grandonas já começam a pincelar ideias das startups, tipo trabalhar em squads, etc. e tal, para poder ficarem mais ágeis. E o quanto nós estamos preparando os nossos jovens de administração para realmente trabalhar nesse novo mundo. Quando eu fui convidado no final de 2017, começo de 2018, pela fundação, né, pela FESP, FESP-SP, para introduzir ou resgatar o curso de administração, a ideia era a gente também fazer uma visão já propositiva nesse contexto que a gente vem comentando. E aí eu peguei também as nossas diretrizes, né, que a gente já tinha, e que eu não considero ela desatualizada. Eu acredito que o professor Inês vai comentar agora, ela ficou melhor, mais flexível, mais atualizada perante ao mercado que nós temos. E eu peguei aquele modelo e fui, né, pesquisar também algumas instituições de ensino, sem citar nomes, etc., como é que estavam trabalhando já nessa nova visão que a gente explanou agora. E, infelizmente, né, a maioria que eu vi dos cursos, eles estão muito ainda no modelo tradicional. Né? Não que a gente tenha que esquecer o nosso histórico, a história, etc., o conceito, muito pelo contrário. Mas a gente tem que trabalhar muito mais fortemente agora, olhando o que nós temos hoje e preparando para o futuro. Nós temos hoje o processo da inteligência artificial que já está em voga, mas, enfim, está evoluindo no país. A gente tem a internet das coisas, está chegando, né? Daqui a pouco ela chegou. E o que nós estamos nos requalificando como profissionais, como as nossas instituições estão se requalificando para as aulas, também para os seus projetos pedagógicos, com base também nessas diretrizes novas, para que a gente possa atender esses alunos, esse novo mercado que está aí, essa nova concorrência. É fato que nós percebemos que a tendência das matrículas nos cursos de administração vem caindo ano a ano, e não é por causa da pandemia. A pandemia acelera, evidentemente, não só a administração, mas vários outros cursos. Mas ela vem caindo o interesse dos nossos alunos, dos jovens, pela administração. Por quê? Né? Será que a gente não está conseguindo mostrar para eles
que por meio das organizações, já que a gente vive mundo organizacional, é por meio dela que nós vamos conseguir fazer um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, mais colaborativo, tá certo? E se a gente tiver bons gestores, né, trabalhando isso com competências que consigam identificar o problema, propor soluções para esse problema, trabalhar em equipe, olhar a questão também dos diversos stakeholders que abrangem a organização, né? E perceberem a beleza de ser um administrador competente com suas pessoas e com o mundo que o rodeia, eu acho que a gente vai perder. Então, a gente tem que, de fato, de alguma forma, trabalhar isso. Eu não tive ainda a oportunidade, o prazer de ter o acesso ao livro que foi apresentado, mas é nessa linha que a gente tem que trabalhar, de fato, né? Linha com que a gente consiga, cada vez mais, trabalhar os nossos cursos, primeiro a gente se requalificar com as novas tendências, e cada vez mais a gente trabalhar os nossos cursos com as novas diretrizes, simulando o ambiente onde o aluno vai trabalhar. Eu queria deixar só esse recado, porque eu acho que aí, no caso, as diretrizes vêm muito e muito a colaborar com que a gente possa construir melhor esses cursos. Eu devolvo agora para a Maiara, para que a gente possa dar sequência aos nossos bate-papo. Obrigado. Professor Douglas, muito obrigada. Ainda vamos voltar a falar e aprofundar um pouquinho mais, né, alguns aspectos aqui da sua fala. Já tivemos algumas interações e alguns professores já pedindo, né, sobre a conexão das DCNs, como a gente implementar no currículo, enfim. Agora o professor Irineu vai falar um pouquinho para a gente sobre as novas DCNs e sobre não só a experiência dele, mas a visão dele sobre as possíveis implementações, enfim. E daqui a pouquinho a gente volta também com o professor Chiavenato e com o nosso bate-papo para a troca de ideias. Professor Irineu, é com você. Obrigado, Maiara. Vou comentar um pouco com vocês sobre como é que foi o processo da gente pensar em novas diretrizes. Eu tive a felicidade de estar junto com a equipe que fez a proposta, depois acompanhar a aprovação no Conselho Nacional de Educação. Aliás, estamos aguardando a homologação, né, do Ministério da Educação nas novas diretrizes. Mas para que revisar as diretrizes, né? Quer dizer, o que tinha de errado com as diretrizes anteriores? Na verdade, o movimento para que a gente pudesse pensar em revisar, ele estava associado à necessidade, de fato, da gente modernizar os cursos, né? As mudanças que até o Douglas comentou e o Chiavenato também iniciou, e acho que vai retomar isso, falando dessas mudanças, né? Quando a gente olha para frente, nos próximos 10 anos, as coisas vão mudar muito mais rápido do que mudaram nos últimos 10. Né? Então, quando a gente pensa em formar, né, um profissional numa determinada carreira, o que ele precisa aprender? Né? Quer dizer, como é que deveria ser essa formação? Na verdade, por mais que a gente possa especular o que vai ser o futuro, isso é conversa de botequim, porque ninguém, na verdade, sabe o quão novo pode ser esse futuro. Então, a ideia era preparar, né, um profissional dentro da área de administração que estivesse preparado para diversas possibilidades de futuro. Né? Isso implica que a gente não deveria pensar tão fortemente em criar requisitos de conteúdo, né, no ensino para o administrador, mas pensar nas instituições desenvolverem competências nos alunos, para que eles possam estar preparados para diferentes ambientes que eles fossem enfrentar no futuro. Então, a ideia era dar mais força para esse desenvolvimento de competências, ao invés de estabelecer diretrizes, como a gente, né, já teve no passado, especificando exatamente o que tem que ser ensinado, né, para o aluno. Não, na verdade, o conteúdo ele está cada vez mais disponível, né? E o conteúdo que você ensina hoje, amanhã, no próximo ano, novas coisas vão surgir e as pessoas vão ter que se adaptar. Então, eu deveria preparar essas pessoas hoje, não só em termos da autonomia intelectual, mas também em termos de conceitos fundamentais, de habilidades fundamentais, para que ela possa continuar aprendendo para o resto da vida.
Né? Quem pensar hoje em terminar uma graduação e parar de estudar, na verdade, está comprometendo a sua relevância. E eu acho que o grande desafio das pessoas, dos profissionais, das organizações, é pensar, será que eu continuaria a ser relevante, né, no futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que eu me preparo para garantir essa relevância? Né? Então, eu acho que o que a gente procurou fazer nas diretrizes foi trazer essa flexibilidade, né, para que as diversas instituições, dadas as suas especificidades, né, locais, regionais, né, nacionais, pudessem se diferenciar e atender melhor, né, o público que elas estão procurando formar, em função das competências que o mercado onde esse egresso vai trabalhar vai estar requerendo, né? E eu acho que uma preocupação também, ao dar essa flexibilidade, é trazer, obviamente, para as instituições de ensino, a responsabilidade de definir esse processo formativo, né? Porque a ideia de ter diretrizes que especifiquem exatamente como é que tem que ser o conteúdo, então é muito fácil eu montar um currículo, porque eu sigo as diretrizes, né? Agora, as instituições precisam definir quais são as competências, né, que ela quer desenvolver, e quando a gente fala de competências, é bom deixar muito claro, a gente não está se referindo somente a competências gerais ou socioemocionais, né, comunicação, trabalho em equipe, todas fundamentais e muito desejadas, né, no mercado de trabalho, mas a gente está falando de competências no sentido de o que é que eu consigo, né, o que é que o egresso consegue fazer com o conhecimento que está sendo passado para ele nas diversas áreas, e no nosso caso aqui, na área de administração. Então, eu tenho competências ligadas a conteúdos específicos, né, de administração. Então, o importante é que as instituições desenhem os seus currículos para desenvolver essas competências. E isso não é uma coisa trivial, isso não é uma coisa que as instituições e o corpo docente, na verdade, que está nessas instituições e que faz esse trabalho, estão acostumados a fazer, né? Porque é muito mais fácil você estabelecer um currículo, desenhar um currículo e desenhar as disciplinas com base no conteúdo que eu vou transmitir para os alunos, né? Transmitir conteúdo não é a chave, né, para a formação. Até porque o conteúdo está disponível na internet, por melhor que seja, né, o professor, ou por melhor que o professor se considere, no fundo ele sabe que existe um vídeo, né, na internet, tratando do mesmo assunto que ele está ensinando e oferecido por um professor melhor do que ele, né? Então, eu não tenho essa dúvida, né, em relação à minha área principal de ensino é gestão de operações, administração de produção e operações. Eu tenho certeza, né, que existe na internet videoaulas, né, melhores do que as minhas próprias. Então, esse não é o trabalho, né, do professor. O trabalho do professor é atuar e contribuir para o desenvolvimento da competência dos seus alunos, que envolve mais do que simplesmente expor o conteúdo. Então, pensar esse percurso de aprendizagem que o aluno vai desenvolver essas competências uma questão fundamental. Razão pela qual a gente procurou compartilhar o que a gente, né, desenvolveu no INSPER ao longo aí dos últimos anos, trabalhando com o nosso corpo docente, em desenho de disciplina e mesmo em desenho de novos programas curriculares de graduação e pós-graduação, nesse livro que a Mayara comentou, né? Então, as diretrizes, elas trazem não só essa questão, né, do enfoque de formação com base em competências, mas também uma preocupação com a gestão da aprendizagem. Ou seja, dado que a instituição vai definir quais são os objetivos, né, que ela tem de formação para o seu egresso, a responsabilidade dela é não só desenhar o currículo, mas também verificar se esse desenho está funcionando. Ou seja, verificar se o aluno, de fato, está aprendendo, se ele está desenvolvendo aquelas habilidades que eram esperadas dele. E através desse processo de avaliar, né, o desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades, a instituição de ensino ser capaz de aprimorar o seu próprio currículo, né, fechar um ciclo de aprimoramento. E no caso específico da administração, isso é exatamente o que a gente ensina os alunos a fazer,
em termos de gestão, né? Ter metas claras para que você possa aferir se você alcançou essas metas ou não, e com base no resultado, você rever o seu processo, modificar a sua forma de trabalho, realocar recursos para que você possa correr atrás de fechar esses gaps de desempenho e alcançar a meta. É exatamente aquilo que se espera que as instituições de ensino façam. Infelizmente, não é uma coisa, no fundo, trivial de se fazer e nem uma coisa à qual a maioria das instituições está acostumada. Então, tem um desafio muito grande de transformação, né? Na engenharia, também foi feito esse movimento, e há uma grande, né, movimento de implementação das diretrizes, juntando aí o CONFEA, o sistema CONFEA-CREA, juntando a BENGE, que é a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, o Conselho Nacional da Educação e a CNI, né, representando o mercado empregador, para incentivar as instituições a essa mudança. E no caso da administração, então, acho que a gente está, no fundo, aguardando um pouco para ter um movimento mais forte, a homologação das diretrizes. A ANGRAD, né, que é a Associação Nacional dos Cursos de Administração, da qual eu também sou diretor, ela também vai ter esse papel, né, junto com o CNE, para que a gente, junto com o CFA, sistema CFA-CRA, para que a gente possa incentivar e apoiar as instituições nessa mudança para formar esse profissional que se pretende relevante, né, daqui a 10 anos, 15 anos. Porque essa transformação vai se fazer, e ela tem um tempo para ocorrer nas instituições, digamos 3 anos, a partir daí você vai formar alunos em 4 anos, ou seja, 10 anos no futuro estão aí, né? Então, assim, já são os alunos que vão começar a sair das instituições formados segundo essas novas diretrizes. Então, é para esse futuro que a gente tem que trabalhar. E essas competências, na verdade, as diretrizes, elas estabelecem algumas competências básicas fundamentais, e as instituições podem complementar e, eventualmente, pensar em competências um pouco diferentes, obviamente, garantindo que haja uma relação aí para garantir que estejam cumprindo as diretrizes. Mas há uma competência fundamental relacionada aos conteúdos, né, de administração, né, economia, comportamento organizacional, finanças, mas uma competência de conseguir integrar esses conhecimentos fundamentais para conseguir desenhar modelos de negócio, modelos organizacionais, ou seja, de fato aplicar esse conteúdo e de forma integrada, né? Então, esse é o desafio da instituição, né? Fazer com que ela desenvolva essa habilidade nos egressos. Outra competência importante, visão sistêmica, né? Não só entender as inter-relações entre as partes de um todo, mas também os impactos no longo prazo. Aliás, essa é uma competência fundamental, né, para todo, né, o profissional. Quantas decisões hoje a gente não vê sendo tomadas, não só nas organizações, mas também nas diversas esferas de governo, sem que haja uma noção clara de qual é o impacto que isso vai ter, né, no futuro. Análise e resolução de problemas, o mercado está louco atrás de profissionais que consigam, de fato, gerar impacto, né, nas decisões e na resolução de problemas. Capacidade analítica, né? E essa é uma visão que está nas diretrizes, né? A ideia de que administração é um curso de humanas no sentido de que quem não gosta de números, então vai fazer humanas, esta visão está completamente ultrapassada, né? É óbvio que a administração tem um lado humano, tem um lado de comportamento organizacional, a psicologia é uma disciplina raiz, né, da administração, mas é necessário desenvolver, e isso sob o risco de comprometer a relevância do profissional no futuro, de desenvolver uma capacidade analítica que seja compatível com o futuro da análise de dados, né? Quer dizer, quando o Douglas estava falando, né, da época de computadores, mainframe e cartões, etc., quando eu me formei e eu levei para a empresa, uma empresa multinacional, Dupont, a ideia de assim, olha, vamos utilizar
né, uma classificação ABC para tratar os itens, né, estava fazendo estágio no departamento de compras, até o departamento de processamento de dados conseguir gerar, né, uma classificação ABC dos itens de compra do Dupont, eu já tinha terminado o meu estágio, ou seja, eu não cheguei a ver. Né? E o futuro é a gente ter na mão uma massa muito grande de dados. Então, tomar decisões sem considerar isso, está fora de questão. Então, o profissional hoje, ele precisa ter essa competência analítica e computacional, de pensamento computacional, para saber lidar com isso, né? Saber ser um bom usuário da grande quantidade de informações. É óbvio que você não vai avançar, né, em termos de competência de cientista de dados, engenheiros de computação, etc., mas você precisa saber lidar com essa realidade, né, da massa de dados que a gente vai ter e tratar e transformar isso em informação para apoio à decisão. É óbvio que gestão é uma outra competência fundamental, né, em termos de fazer a gestão, de liderar pessoas, de dar diretrizes, de alocar recursos, prioridades, etc., e controlar desempenho. Habilidades interpessoais, trabalho em equipe, comunicação, são fundamentais e não são triviais, né? Quer dizer, são habilidades que não basta você inserir no currículo uma disciplina de trabalho em equipe, uma disciplina de comunicação, né? Isso não vai transformar, isso não vai desenvolver habilidade. São todas coisas que você precisa construir ao longo do currículo, né? Demora tempo, o aluno precisa ter oportunidade de exercitar isso, ser avaliado, receber feedback, refletir, fazer de novo, para que ele possa pensar em desenvolver esse tipo de competência. E, no final das contas, a gente precisa também desenvolver no aluno essa capacidade de aprender a aprender, ou seja, de se desenvolver no futuro, né? Uma vez conversando com um professor de Harvard, que aliás, se eu não me engano, foi apontado o novo Dean da Harvard Business School, e a gente estava conversando sobre revisão curricular, né, de programas de MBA, e ele disse, olha, né, minha área é finanças, né? Se você perguntar para mim se uma disciplina de 30 horas, né, é suficiente para ensinar o que eu tenho que ensinar, eu vou dizer que não. Se você disser, então, 40 horas, eu vou dizer que não. 60 horas, 80 horas, 120 horas, eu sempre vou dizer que não. Eu sempre vou achar que eu preciso de mais. Né? O que resulta que eu nunca vou conseguir, né, na carga horária que eu tiver, ensinar tudo o que eu tenho que ensinar. Então, eu deveria pensar em, talvez, reduzir, ensinar o que eu posso ensinar numa carga horária um pouco menor e deixar uma parte, né, da dedicação do aluno para desenvolver essa autonomia intelectual, para que ele possa aprender fora da sala de aula e, eventualmente, já fora da universidade, aquilo que eu não vou conseguir ensinar dentro, porque eu não vou ter tempo suficiente. Né? Então, desenvolver essa habilidade de autonomia intelectual também é fundamental. Então, isso vai requerer, não só das instituições, mas também do corpo docente, repensar, né, a forma como eu faço isso. E aí, esse livro, que está aí, e a Mayara apresentou, é uma iniciativa, né, de compartilhar coisas que a gente aprendeu fazendo, né, aqui no INSPER, obviamente, lendo, estudando e tentando aprender com outras experiências de fora, para que a gente, como profissionais, né, do ensino de administração, a gente possa se aprimorar e estar preparado para nós mesmos sermos relevantes na formação dos profissionais no futuro. Obrigado, Mayara. Obrigada, professor Irineu. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar um pouquinho mais sobre o tema das DCNs. E agora eu quero chamar o professor Chiavenato para que ele possa dar continuidade à fala dele. Está todo mundo aguardando para que depois a gente possa voltar para as nossas perguntas. Professor Chiavenato, é com você. Ok, Mayara. Obrigado, Mayara. Desculpem o atrapalhamento aí, o que aconteceu com a gente. Mas eu estou querendo apenas lembrar, com tanta mudança aí fora, até parece, e as mudanças rápidas, né?
até parece que nós estamos em um campo de futebol. Ou seja, até parece que nossa atividade lembra a atividade de um jogador frente a vamos dizer assim, um campeonato. O que acontece? Como o jogador pode estar onde a bola vai chegar a todo momento? Ele precisa ter determinadas características, principalmente atitudes. Óbvio, habilidades e competências também. Mas o importante é o seguinte: o que faz um jogador quando está em um campo de futebol, em uma partida muito importante? Primeira coisa, ele precisa ter aquilo que a gente chama de visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É olhar o campo todo, toda a dimensão do campo, visualizando claramente tanto companheiros como adversários, só que em movimento contínuo. Ou seja, ninguém fica parado, todos se movimentando. E ele tem que saber, nessa movimentação toda, onde estão as oportunidades. Se a bola chegar no seu pé, o que ele deve fazer? E onde estão as ameaças que ele precisa ajudar a tentar enfrentar. Então, aí, o que ele faz? O tempo todo, ele fica visualizando, vamos dizer, o sistema todo, ou seja, o campo de futebol. Trazendo isso para o nosso lado, para o lado do administrador. O que ele precisa fazer? Ele precisa conhecer a sua empresa, ou seja, o seu sistema. Ele precisa ter uma visão estratégica do nosso ponto de vista. Aliás, um detalhe, se vocês perguntarem a um jogador de futebol o que é visão estratégica, ele vai dar risada e não vai saber o que é. Mas nós sabemos. O que deve ter o administrador? Uma visão sistêmica. O que significa isso? Visualizar a organização como um todo. Não olhar a parte. Pode até olhar a parte, pode até se especializar, mas ele precisa ter uma visão total da sua organização. O que significa isso? Ele precisa saber quais são os elementos que estão no piso da organização, os colaboradores em geral. Quais são os seus líderes de equipes? Quais são os supervisores, os gerentes, os diretores, o presidente, a governança corporativa? Ele tem que ter uma ideia disso tudo. Mas, quais são as áreas que a organização tem dentro dela? Então, ainda dentro do passado, ele tem que saber que existe uma área financeira, que existe uma área de marketing, uma área de produção, operações, logística, tecnologia, gestão humana, e saber o que elas fazem. Ele tem que ter um entendimento da organização como um todo, não vamos dizer, um conhecimento profundo, mas tem que ter essa visão sistêmica. Muito bem. Vamos voltar para o jogador de futebol. Além da visão sistêmica, ele tem também uma visão que eu chamo de periférica. O que significa isso? Ele sabe quem está na arquibancada, qual é a torcida que ele tem, quando tem arquibancada. Agora, seria um jogo reproduzido pela televisão, ou pelo celular, ou alguma coisa assim. Mas ele precisa entender que ele tem uma torcida lá fora. Alguém para quem ele tem que jogar bonito, fazer bem feito o que ele faz. Trazendo isso para o nosso campo. O administrador precisa ter uma visão externa, uma visão ambiental, ou seja, saber quem são os seus clientes, os seus consumidores, toda a cadeia de atacadistas e varejistas que chegam até ele. Ele tem que saber que existe alguém que investe na organização, que tem acionistas que esperam algum resultado da organização em que ele trabalha. Ele tem que saber que temos também do lado das entradas os fornecedores. E olha,
ponha fornecedor disso dentro de uma organização. É muita coisa, né? Então, ele tem que ter uma ideia do ambiente externo da organização. Então, é a visão periférica. Muito bem. Vamos voltar agora para o campo de futebol novamente. O jogador de futebol precisa ter uma visão antecipatória. Ele está jogando, mas ele está pensando nas consequências das decisões que ele toma. Afinal de contas, também, ele tem aquele ciclo de diagnóstico, decisão e ação que nós temos. Ele faz mais isso tudo, sem saber, mas ele tem uma ideia do que ele quer fazer com aquele chute que ele está dando. Entende? Então, eu chamo isso de visão antecipatória. Ou seja, ele faz aquilo pensando nas consequências que ele está causando. Se ele passa para um colega, para um amigo, um colaborador dele, de uma forma errada, e que a bola vai ficar para o lado inverso, então ele é culpado por isso. Então, ele tem que pensar muito bem, tomar essa decisão, né, e agir. Então, sempre com essa atitude, ou essa visão que a gente chama de antecipatória. Mas também a coisa não para por aí. A gente começa a perceber que, além disso, tudo depende dos chutes que ele vai dar. O que acontece com o administrador? Ele também, quando toma uma decisão, ele sabe quais são as consequências de curto, médio e longo prazo pela frente. Ele precisa pensar naquilo que está provocando em termos de decorrências das suas decisões. Vamos voltar novamente para o campo de futebol. Outra visão que o jogador tem, e às vezes nem percebe disso, é aquilo que a gente chama de visão de futuro. Quando ele entra no campo, ele tem um propósito, ele tem uma missão, ele tem, digamos assim, um objetivo: ganhar a partida, ou seja, fazer gols, portanto. Vamos trazer para o campo do administrador. Ele também tem uma visão de futuro. Ele sabe da missão da sua organização, do propósito da sua empresa, ele tem que colaborar para que isso aconteça. Isso faz parte integrante do trabalho dele. Muito bem. Juntando essas visões todas, tem aquilo que a gente chama de insight, ou seja, aquilo que a gente chama de intuição. Juntando isso tudo, o que acontece? O jogador sabe se fez um bom trabalho ou se está fazendo um trabalho que poderia melhorar. Isso também, trazendo para o administrador, é a mesma coisa. Ele sempre tem uma autoavaliação da sua atividade. É muito importante isso. Muito bem. E aí, começando a pensar, tudo isso significa o quê? Esse arcabouço todo, uma visão que a gente chama de estratégica. É isso que faz com que, por exemplo, um Bill Gates tenha criado uma Microsoft a partir de uma garagem da família. Ou que um Steve Jobs criou a Apple. Eles criaram com essas coisas todas, vendo uma oportunidade no mercado e fazendo coisas totalmente inovadoras. Será que nós vamos ter outros Bill Gates, outros Steve Jobs? Para que existem as nossas universidades? Não é para ganhar um prêmio Nobel, mas é para criar, pelo menos, alguém que possa administrar uma organização, ou que possa empreender uma nova empresa, uma startup da vida, alguma coisa assim. Ou seja, criar também um espírito empreendedor. Mas um espírito empreendedor que tenha o cuidado de sempre estar se atualizando em termos de conhecimento. Isso envolve aprendizagem a vida toda para se manter atualizado. Então, isso tudo, a gente procura bater bola em cima disso, exatamente por quê? Porque hoje as organizações bem-sucedidas, elas estão não só inovando bastante, saindo dos seus mercados e passando para outros mercados, inovando e moldando o ambiente que as cerca. E isso graças a administradores. É por isso que a gente bate na tecla.
vamos criar administradores. A administração é a ciência, a área, a especialidade que vai moldar o mundo. Não é só a tecnologia, não é só essas tecnologias avançadas que estão surgindo por aí, não é só trabalhar, digamos assim, no sentido de manter as coisas que estão aí, mas de inovar, mudar, transformar, criar novos mundos pela frente, para que toda a sociedade possa se beneficiar disso. Muito obrigado. Estamos aí. Obrigado, Maiara. Professor, nós aqui agradecemos. Gostei muito da metáfora, né, da comparação entre o administrador e o jogador de futebol. Achei muito Não, brincadeira, né? Mas, digamos assim, é um jogo de palavras, né? Muito bom. bom. Todo mundo tem o seu mistério, né? A sua atitude, né? Isso é muito importante, né? Competências, habilidades, atitudes, eu acho que essa é exatamente o que nós precisamos criar em nossas escolas, nossas universidades. Perfeito. Eu quero chamar de volta o professor Irineu e o professor Douglas. Professores, agora aqui no momento do nosso bate-papo, eu queria inicialmente fazer uma pergunta para o professor Irineu, e, enfim, direcionar a mesma pergunta para o professor Irineu e para o professor Douglas. O professor Alexandre Cardoso pediu para que a gente comentasse um pouquinho de como vocês estão procurando conectar as competências que são descritas nas novas DCNs, né, que o professor Irineu acabou de comentar, com a grade curricular. E como vocês estão implementando esse sistema de gestão de aprendizagem previsto nas DCNs? Se vocês puderem comentar. Professor Irineu. Claro, sim, posso começar. Não é uma coisa fácil. Aqui no INSPER a gente não começou ontem isso. Na verdade, esse tem sido um trabalho aí de alguns anos. E, no fundo, ele foi um pouco inspirado pela busca de acreditações internacionais e que trouxeram, né, para a gente essa visão de gestão de aprendizagem, o que eles muitas vezes chamam de garantia de aprendizagem, né, assurance of learning. E nos deram essa visão de mapear, né, essas competências, estabelecer essas competências claramente, mapear essas competências no currículo e entender como é que elas estão sendo desenvolvidas, né, no currículo. É muito mais fácil quando você está desenhando um currículo do zero, né? E aí você procura, já no desenho, né, embutir isso, e novamente, falando do livro, o último capítulo trata exatamente disso, como desenvolver um currículo, né, baseado em competência. E é um pouco mais difícil quando você já tem um currículo e você quer fazer isso. De toda forma, a maneira como a gente trabalhou isso no INSPER foi, ao estabelecer, né, essas competências, identificar essas disciplinas que estariam responsáveis por esse desenvolvimento, né? Essas disciplinas acabam compondo trilhas dentro do currículo, e aí a gente utilizou a própria ideia, né, da formação do corpo docente estruturante, ou núcleo docente estruturante, para ser formado justamente pelos líderes dessas trilhas, né, que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas competências. Não só competências, né, gerais, como análise e resolução de problemas, visão sistêmica, etc., mas também competências relacionadas às habilidades do conteúdo de administração, né? Quais são as habilidades que estão relacionadas a finanças, a marketing, etc. Quando você desenvolve um programa novo, você até pode viajar um pouco e pensar em desenvolver mais interdisciplinaridade, né? Então, um novo programa que a gente está lançou há pouco tempo, de um MBA Executivo Internacional, ele já não tem uma lógica de você olhar para o currículo e enxergar uma disciplina de marketing, finanças,
ou de operações, né? Os módulos já estão pensados em torno de determinados processos, né? Que são fundamentais dentro das organizações. E aí a gente pensa qual é o percurso, né, que o aluno vai percorrer para desenvolver aquela competência, desenvolver aquela habilidade. E aí a gente coloca os professores daquela trilha para trabalharem e fazerem esse desenho. Não é uma coisa trivial, mas é bastante divertida, né? É um repensar a forma de ensinar. Então, é óbvio que é fundamental você garantir que você tenha um corpo docente e trabalhar e incentivá-lo, né, motivá-lo e dar as condições para que ele possa pensar, né, formas diferentes de ensinar. E, fundamentalmente, colocar a atenção naquilo que o aluno vai aprender e como ele vai aprender, e não no que é que eu, professor, vou transmitir e como é que eu vou transmitir. Tá? Então, o foco no aluno é fundamental para a gente começar a pensar em estabelecer no currículo experiências de aprendizagem que possam levar ao desenvolvimento dessas competências. Perfeito. Professor Douglas, você poderia comentar um pouquinho para a gente como vocês têm implementado? Bom, pela nossa instituição, talvez pudesse ser um pouco menor, né? A gente está desde 2018, final de 2018, mês de 2018, trabalhando o que nós chamamos de projeto escola. Então, nesse conceito do projeto escola, que a gente envolve os 3 cursos, inclusive, né? A gente tem foco em 3 cursos, incluindo, evidentemente, a administração. A gente buscou justamente trabalhar essas questões das competências com base nas diretrizes que nós temos atualmente, mas já olhando as diretrizes novas, né, fazendo já essa mescla, porque muitas coisas, né, que o professor Irineu comentou, ela foi atualizada, mas não esquecida. Então, assim, foi basicamente uma revisão daquilo que a gente tem hoje e a gente trabalhou essas questões. O grande desafio, na verdade, é justamente a gente dar esse foco no aluno, né, também trabalhar uma nova revisão, uma requalificação também dos nossos docentes, porque é uma outra forma também de a gente atuar. Nós buscamos trabalhar muito fortemente com a visão, o ensino baseado em problemas e em projetos. Então, para cada semestre, nós temos uma disciplina chamada projetos temáticos. Então, esses projetos temáticos, na verdade, ele engloba todas as demais disciplinas, então a gente tem que ter uma interdisciplinaridade muito grande, muito forte com os demais temas, e a gente procura fazer isso dentro das nossas reuniões, que são constantes, não só com o NDE, mas, é lógico, com os nossos professores, olhando, né, o desenvolvimento de cada aluno. Então, desde o primeiro semestre, por exemplo, esses alunos apresentam os projetos, né, em formato ou de feira, ou de banca, ou enfim. Para cada semestre tem um modelo específico que busca justamente trabalhar todas essas competências. Na questão que é socioemocional, também a gente tem uma visão muito forte, que é outras competências que o professor também destacou, porque na questão da solução de problemas baseado em projetos, né, quer dizer, o aprendizado baseado em projetos ou em problemas, a gente consegue desenvolver muitas competências dentro do contexto das diretrizes, né, e também fazer essa avaliação em conjunto com os professores. Então, também a gente trabalha essas visões. E na questão da formação socioemocional, a gente também tem disciplinas específicas para isso, mas sempre buscando trabalhar o conceito e a prática simultaneamente. Só reforçando, como disse o professor, não é nada trivial, né? A gente está nesse nosso primeiro ano ajustando, então você coloca em prática, você vai ajustando o avião em pleno voo, porque é assim que vive, né? Porque o projeto pedagógico é um projeto vivo, ele não é um projeto estático, né? A gente nunca pode deixar o nosso projeto pedagógico estático. Tanto é que a gente procura não usar a palavra grade, né? A gente usa matriz, grade prende, né? Ele não deixa livre, então a gente até aboliu internamente um pouco essa palavra. É meio conceitual, mas ajuda a gente poder, e até mesmo repassar para os alunos. Mas, resumidamente, seria isso. Não é fácil. Muito bom, professor Douglas, muito obrigada. Nós acabamos já até estourando o nosso tempo, mas eu queria abrir um espaço para Na verdade, não é nenhuma pergunta para o professor Chiavenato, eu queria abrir um espaço aqui para que ele
deixasse uma mensagem, enfim, deixar até livre para que ele compartilhe uma mensagem para os professores que estão aqui nos assistindo, dicas, recomendações, enfim, quais são as orientações que ele tem para os professores que estão chegando nesse cenário tão atípico que nós estamos vivendo nesse momento, né? Que eu acho que ninguém imaginava esse cenário que nós estamos vivendo no último ano, que acelerou uma série de mudanças, né? Como todos comentaram aqui nas apresentações. Que recado você deixa, professor? Que mensagem você gostaria de deixar para os professores que estão aqui nos assistindo? Enfim, queria deixar esse espaço aberto aqui para você. Muito bom. Bem, eu já fui professor universitário, diretor de uma faculdade, e acho que, graças a Deus, com um tempo que passou muito atrás, nós estamos saindo de um processo industrial de ensino. As nossas universidades, durante décadas, copiaram o modelo industrial de produção, né? O aluno era uma matéria-prima, entra uma inspeção de qualidade, que seria o vestibular, ele ingressa, há toda uma cadeia de produção ao longo de 2 ou 4 anos, né, em todo o exercício, onde temos diversas disciplinas com ilhas separadas, ele passa em cada uma delas, a inspeção da qualidade também, para seguir adiante, e lá no fim ele entregue para o mercado. Ou seja, não há nenhum feedback com relação àquilo que a produção teria feito. Ainda bem que nós estamos entrando nesse novo ciclo de ensino. Eu participei, através do Conselho Regional de Administração e do Conselho Federal de Administração, participei ativamente disso. Eu tinha algumas outras ideias um pouco mais abertas, mais livres, mais, digamos assim, elásticas, né? Mas eu acho que foi um passo muito bem feito. Ainda bem, nós temos hoje um modelo de ensino que não é exatamente o que eu estava esperando, mas que já é um avanço, sem dúvida alguma. É um avanço em que o nosso cliente, que é o aluno, ele pode até fazer algumas escolhas. Então, isso eu acho que é muito importante. Nós estamos entrando na era digital, nós estamos entrando na 4ª revolução industrial, nós temos pela frente um trabalho muito grande de requalificação de muita gente que está trabalhando hoje e que provavelmente daqui a algum tempo eu talvez venha a perder o emprego para uma máquina ou um robô, né? Então, essa é a nossa aflição, digamos assim. Nós precisamos criar ambientes, não só em nossas universidades, mas em nossas empresas, no sentido de fazer todo um estágio de reaprendizagem, requalificação de todas essas pessoas para que elas tenham um futuro profissional promissor, em função de tanta mudança que vem por aí, e com uma rapidez incrível. Essa é uma mensagem que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, Melissa, muito obrigado, Irineu, Douglas, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, aprendi muito e agradeço a vocês. Um abraço. Professores, eu quero mais uma vez agradecer pela participação de vocês, pela disponibilidade de vocês e pela troca de ideias. Eu espero, como eu disse, que esse seja o primeiro de muitos cafés, né? Antigamente, nós da editora tínhamos um momento de café na sala dos professores, em que a gente ia, conversava, escutava, né? Entendia as necessidades, apresentava os lançamentos, mostrava os novos livros, e agora todo esse cenário mudou, mas que esse seja o primeiro de muitos. A gente já dei uma olhada aqui no chat, nós temos professores de todos os estados do Brasil, então tem o ponto positivo, que é que a gente consegue tomar um café com o Brasil todo ao mesmo tempo. Esse é o lado bom da tecnologia. Maravilha, então, maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês, e até o próximo café. Professores que estão aqui conectados com a gente, continuem, porque eu ainda tenho alguns recadinhos para vocês. Antes de passar a palavra para a Carol, que vai falar para vocês um pouquinho sobre os benefícios e as vantagens de ser um professor parceiro GEM, explicar como funciona a nossa plataforma Bibliofertas, em que você tem acesso a todo o nosso catálogo
de livros didáticos. Bom, eu já estou dando spoilers, não vou falar muito. Eu queria só apresentar rapidamente, aproveitar esse espaço que a gente está aqui, esse momento de café que a gente tinha na sala dos professores, e comentar um pouquinho sobre as novas edições dos livros do professor Chiavenato, que agora são publicadas pela editora Atlas, que faz parte do Grupo GEM. Então, já está aparecendo aqui na tela. Eu sempre erro o lado aqui na câmera. Já está aparecendo aqui na tela. Então, nós já temos novas edições do Introdução à Teoria Geral da Administração, do Gestão de Pessoas, do Recursos Humanos, Administração nos Novos Tempos, Teoria Geral da Administração, edição compacta, Fundamentos da Administração, Planejamento Estratégico, e em breve está chegando Comportamento Organizacional. Os livros do professor dispensam apresentações, né, vocês já conhecem, eles mantêm a mesma estrutura, a mesma qualidade que vocês já conhecem e já utilizam, só que a grande novidade dessas edições é a sala virtual que acompanha todos os livros do professor. Essa sala virtual, ela dá acesso a diversos conteúdos exclusivos que podem ser utilizados, né, por vocês, professores, e também pelos estudantes, para tornar a experiência de aprendizado mais rica e mais proveitosa. Tem diversos tipos de objetos, né, dentre eles vídeos com o professor Chiavenato e com convidados, questões, estudos de caso, mapas mentais, muitos outros objetos, e todos esses objetos e os conteúdos dos livros podem ser utilizados em diversas metodologias ativas. As novas DCNs falam bastante, né, da importância das metodologias ativas do ensino, e esses conteúdos e os conteúdos dos livros, eles podem ser utilizados como pré-aula, na sala de aula invertida, por exemplo, podem ser utilizados como conteúdo base para a aplicação do PBL e tantas outras possibilidades. Então, todos os professores que estão inscritos aqui no nosso café vão receber o acesso à sala virtual como degustação, para que vocês possam conhecer esses conteúdos, e fiquem de olho, fiquem atentos, porque nós ainda vamos ter muitas edições atualizadas do professor Chiavenato chegando esse ano. E agora eu quero chamar a Carol para que ela conte para vocês como funciona essa dinâmica de cadastro, de acesso aos conteúdos. Carol, é com você, eu me despeço por aqui e até o próximo café. Obrigada, Mayara. Boa noite, professores. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol, coordenadora da área de relacionamento aqui do Grupo GEM, e hoje eu vim dar alguns recadinhos bem rápido para vocês. Fica por aí para vocês conhecerem um pouquinho dos benefícios de ser um professor parceiro GEM. Bom, a Mayara acabou de apresentar aí alguns livros que eu tenho certeza que vocês ficaram muito interessados. E se eu te contar que esse livro está lá na Bibliofertas, a Mayara soltou spoiler aí sobre a Bibliofertas, e eu vim contar um pouquinho de mais como que ela funciona. A Bibliofertas é a nossa plataforma de ofertas digital para o professor. Dentro dela, você tem acesso ao catálogo de livros didáticos da sua área de atuação e também alguns recursos bem importantes para a melhor leitura desses livros. Então, você tem aí realce, anotação, compartilhamento, leitura em voz alta. Se você ficar interessado, quer saber um pouquinho mais desses recursos, de como funciona a plataforma, de como que é o primeiro acesso, o pessoal do chat vai colocar um link aí embaixo, e aqui na tela também vai passar para vocês um tutorial que a gente preparou especialmente para o professor parceiro GEM. Uma outra coisa que a Mayara apresentou aí é a sala de aula virtual do professor Chiavenato. Você, professor que já é parceiro GEM, também tem acesso a esse conteúdo pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Gênio. Então, além desse conteúdo da Bibliofertas, você tem materiais suplementares, como esse que a Mayara apresentou, na nossa plataforma, e também 30% de desconto lá no nosso site, para todo o catálogo disponível para você comprar livros que estão ali fora do ambiente de aprendizagem ou fora da Bibliofertas. Além disso, a gente tem outros conteúdos, né, de eventos que a gente está programando aí, você fica sabendo em primeira mão quando você é o professor parceiro GEM, e se você ainda não tem nenhum cadastro com a gente vai colocar também o link aqui do lado para você se cadastrar e virar um professor parceiro GEM. Se você já é um professor, está com o cadastro desatualizado, quer conhecer um pouquinho mais das ações que a gente tem feito, manda uma mensagem para mim, relacionamento@grupogem.com.br. Falei que era rapidinho? Então, espero por você lá no meu e-mail, vamos atualizar o seu cadastro, vamos fazer o cadastro para aproveitar todos esses benefícios.
Obrigada, Carol, por esse recado que é bem importante. É importante vocês conhecerem as nossas bibliofertas, nossa equipe de atendimento, que é show. Tenho certeza que todos os professores vão gostar muito. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso café com o professor na edição de administração. E eu só tenho mais um recadinho para dar, que nós, do Grupo GEM Negócios e Gestão, estamos em diversas redes sociais, então nos acompanhem no Instagram, no YouTube. Nós estamos sempre como GEM Negócios e Gestão. Também temos o nosso blog com muito conteúdo de administração, inclusive artigos publicados pelo professor Chiavenato. Então, o endereço é gemnegóciosegestão.com.br. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece que vai gostar e que ainda não pôde estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada pela presença de todos e tenha uma ótima noite.